2 Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 6 diz assim: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Para complemento, eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O Senhor falando à igreja de Éfeso. Ele diz assim, eu vou ler do 2. Vamos ler do primeiro. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e não se não te arrepender. Tanto Paulo quanto o próprio Jesus, que foi ele que falou, ele que mandou a mensagem para a igreja, ele nos traz uma palavra de despertamento. Paulo, a Timóteo, ele falou praticamente quase a mesma coisa, Em outras palavras, ele disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Jesus diz assim: lembra-te do teu primeiro amor. Então, volta ao primeiro amor, lembra de onde caíste, irmãos. Jesus está voltando. E nós, quando igreja, quando servo do Senhor, a gente precisa reacender, reavivar essa chama em nossos corações. Nós não devemos deixar morrer a chama, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele habita em nós. Paulo diz que somos templo, somos santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo exorta Timóteo estava vivendo esse momento, eu não sei se era de crise, para que Paulo chegasse a falar isso para ele, a exortar a ele. Paulo estava preso em Roma e Timóteo estava muito distante de Paulo. Timóteo sempre teve a companhia de Paulo. Mas agora Paulo preso, Paulo muito distante dele, talvez ele se achasse um pouco temeroso. Porque as adversidades da nossa vida são tão grandes, que às vezes o medo, ele tenta superar a nossa fé. Eu digo para os irmãos que nesse processo eu tive muito medo. Tive medo, sim. Mas eu não deixei morrer a chama do Espírito Santo na minha vida. Eu não deixei a palavra de Deus assim ser efeito na minha vida. Como eu disse para as irmãs, é ela que tem me sustentado todos os dias da minha vida. É a palavra do Senhor. Então devemos reavivar, reacender, despertar o dom de Deus na nossa vida. E isso, a falta desse dom, ela pode ficar tão latente, tão adormecido na nossa vida, devido ao nosso desânimo, à nossa timidez, às circunstâncias adversas. Quem não tem problemas aqui? Levante a mão. Quem não tem problema? Todo mundo tem.
interessante e bem próprio para a nossa época, nossos dias atuais, para a gente não deixar morrer essa chama em nossos corações. Nós precisamos manter a vida. E como eu posso manter essa chama acesa no meu coração? É tendo um relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala com você, ele te desperta, ele te ensina a palavra. Quando você lê um texto que você não consegue entender, ele é a única pessoa que pode te ajudar a compreender os mistérios de Deus, os mistérios que estão na sua palavra. Portanto, a gente tem que reavivar esse dom e assumir a responsabilidade, irmão, de usá-lo ativamente, vencendo o quê? O medo. E como eu venço o medo? A Bíblia diz que o amor, ele lança fora o medo. E quem é amor? E quem é amor? É Deus. É Deus. Deus, ele é amor. Tem um hino assim que é minha paixão. Eu gosto de cantar muito ele. Eu não sou cantora, né? E minha voz já não presta muito, porque eu dou aula o dia todinho e voz de professor já sabe, né? Hoje eu dei 12 aulas só de manhã, eu dei 12 aulas, né? Em pé, o dia todinho em pé dando aula. Mas graças a Deus que eu estou muito em triunfo. É aquele que diz assim: se isto não for amor, como é que é a igreja? O oceano, Senhor, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Aleluia. Se isso não for amor, olha que coisa linda, irmão. Mesmo na morte, se eu lembro de ti. Canta, igreja. O Senhor está curando corações nesta noite através desse hino. Deus está curando. E ternura falou-me ao paraíso. Aviva-me, querida irmã, o amor de Deus na tua vida, porque Deus, ele é amor. Se isto não for amor, irmã, nada é real, nada tem validade. Não adianta você ter tudo, mas não ter a essência de Deus na sua vida, que é o amor. Por isso que Paulo dizia a Timóteo, exortava a Timóteo: não deixe morrer o dom que há em ti. Irmãos, cada um de vocês e nós temos um propósito, um chamado, um dom nesta vida. Você pode até dizer: irmão, mas qual é o dom que eu tenho? Eu não tenho dom nenhum, eu não tenho nenhum chamado. Irmãos, se você acha que você não tem, procure se converter. Uma vez uma irmã me disse assim: irmão, eu não tenho dom. Eu digo: irmão, então te converta novamente. Sabe por quê, irmão? Quando Deus chama, Deus nos traz para aceitar. É o Espírito Santo que nos traz. A gente não vem sozinho, não. A gente não vem, não. Ele nos traz. Ele que nos trouxe e nos prostrou diante da vida que é Deus. Naquele momento, nós recebemos de Deus um dom. Irmãos, eu não tenho o dom de pregar.
ensinar, não tenho o dom de profecia, eu não tenho o dom para fazer qualquer outro serviço manual, mas você tem o dom da intercessão, de orar pela sua casa, de orar pela sua família, de orar por aquelas pessoas que estão no mundo, nas trevas, nas drogas, na prostituição. Você tem, irmão, de orar pelos que estão no campo missionário. Então a obra é grande, irmãos. É grande, grande a obra que Deus tem para fazer através de nós neste mundo. A seara do Senhor é grande. Há trabalho para todo mundo. É por isso que a Bíblia nos exorta. Não é somente Paulo falando para Timóteo, mas é para mim, para você. Desperta o dom que há em ti. Não deixa que o medo te paralise. Não deixa que a adversidade dessa vida te paralise. Olha, Paulo, se você ler, concluir a epístola toda que Paulo, a carta que Paulo mandou para Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: guarda a tua fé. Guarda o teu depósito bem guardadinho, né, pelo Espírito Santo. Fortifica-te na graça em Cristo Jesus. Ele vai dizer: sofre as aflições como um bom soldado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele diz: foge, foge, foge dos desejos da tua mocidade. E por fim ele diz: prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega com tua vida. Prega lá na casa, com o teu vizinho, com o teu testemunho. Seja uma luz lá na sua casa, na sua rua, no seu trabalho. Pregue o Evangelho. Pregue com a sua vida, mas pregue o Evangelho. Querido, como despertar este dom hoje? Primeiro, lançando fora todo o medo. Não se deixe paralisar pela circunstância ou pela timidez. Tem pessoas aqui que já disseram: Senhor, eu não aguento mais. Tu não fazes nada para mim. Mas o Senhor me trouxe nesta noite para te dizer, minha irmã, que Deus, Ele tem um tempo certo de trabalho. Deus está te preparando o teu coração, preparando para que você, através do seu testemunho, ganhe almas para o Senhor. Você pode até não entender o que você está passando neste momento. Timóteo não estava aí, talvez, nem entendendo o que ele estava vivendo. Ele estava, talvez, estava se sentindo só, abandonado, porque Paulo preso, o amigo dele, o pai dele na fé, né, o mentor dele estava preso. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Irmãos, não dependa do pastor da sua igreja, não dependa do dirigente, da sua missionária, dependa de Deus. O pastor tem responsabilidade demais. Tá? Busque a Deus na sua casa. Busque a Deus em todo lugar que você estiver. Irmão, você sabe, eu não sou tão pequena, né? Eu não sou pequenininha, não. Eu tenho uma estatura média. Agora eu estou envelhecendo, parece que os ossos estão me curvando, né? Eu estou me curvando, mas eu já fui até maior, né? Mas, irmãos, eu, em meio à prova, a minha adversidade, eu ia pela rua cantando. Eu ia cantando, irmãs, eu ia levantava a minha mão para o céu e dizia: Deus, tu és Deus na minha vida, tu és os meus filhos, tu és o meu advogado. Eu não estava nem aí, irmão, para quem estava passando perto de mim. Eu estava, essa mulher louca. Não estou nem aí, eu sou louca, mas louca por ele. Louca por ele. Porque ele que me dá tudo. Então eu tenho que ser louca por ele mesmo, né? Então eu cantava na rua. Teve até um homem, que já até morreu esse senhor, mataram ele no começo do ano. Queridos, ele
eu ia na casa da minha irmã, eu não tenho mais casa. Depois que meu marido fiquei viúva, eu não tenho mais casa. Meu filho me diz assim, mamãe, onde é que a senhora está? Eu estou na casa da minha mãe. Minha irmã, onde a senhora está? Eu estou na casa do meu irmão. Aonde a senhora está? Eu estou na casa do teu irmão. Eu vou dizendo aonde é que eu estou, né? Porque eu trabalho no contrato e moro lá no centro. Então eu vou na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, fico com meu filho. Então é assim, aí eu digo, mãe, a senhora não tem mais casa, onde é a sua casa? Né? Então, e eu vinha na casa da minha irmã e eu vinha cantando na rua. E todo dia ele passava por perto de mim. Todo dia. Um dia ele me parou. Eu cantava todo dia de manhã na rua. Quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aí um dia ele me parou. Ele disse, senhora, me desculpe. Me desculpe. Pois não, você deseja algum apoio? Eu quero lhe fazer uma pergunta. A senhora é brasileira? Sou. É porque a senhora tem aspecto de que não é brasileira. Eu digo, eu sou brasileira, São Luís do Maranhão, mas o meu pai, ele era árabe, então eu puxei muito para o meu pai, né, para o povo árabe. Os olhos arroxados, ombro largo, ombro caído, sabe? Eu puxei, tem muitas características do povo árabe. Eu disse, mas você não é daqui, tenho certeza. Eu disse, não, meu pai, agora está justificado. Agora outra pergunta, por que a senhora canta todo dia? Eu digo, meu amigo, porque quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Não demorou muito, eu soube que ele foi levar uma neta dele na parada de manhã para ir para o trabalho, e o ladrão veio para roubar e tirou a vida dele. Mas ele ouviu dizer que Deus é grande. Então, outro modo da gente, meu Deus do céu, estou terminando. Outro modo da gente despertar o dom é uma ação contínua. Levítico 6,3 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então é algo contínuo. Nós não estamos no Velho Testamento, mas nós estamos há muito tempo da graça. Mas este fogo, ele tem que arder todo dia, todo mundo tem nossa vida. Ele tem que despertar em nós esse reavivar de querer Deus, de estar perto de Deus, de querer o Senhor todos os dias, todas as horas da nossa vida. Porque nós precisamos dele. Nós precisamos dele, irmão. Sem ele, quem somos nós? Se não fosse o Senhor, né? Quem éramos? O que seríamos sem o Senhor? Outra maneira de despertar o dom é no serviço ativo. Eu não sou dirigente de oração, então eu não vou fazer. Eu não sou missionária, então eu não vou fazer. Você quer um conselho? Se converta. Porque na casa de Deus tem serviço para todo mundo. Tem serviço para todo mundo. O apóstolo Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, em 1 Pedro 4,10, quem achar, dá uma lidinha, porque minha Bíblia é nova, né? Linda minha Bíblia, né? E as folhas não estão muito juntinhas. Mas quem achar primeiro, por favor, olha o que diz o apóstolo Pedro com relação ao serviço. O dom que Deus nos deu também é para servir. Para servir. O dom é uma capacidade, irmã, que Deus dá para nós pelo Espírito Santo, para servir a igreja, o que Pedro vai dizer. Você achou, irmão? Pode ler, por favor. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça de Deus.
Oh, aleluia. Olha só, Deus deu o dom para gente ser o quê? Um ao outro. Não desprezando o que é a graça divina. Irmã, é graça de Deus na nossa vida. Somente ela faz a gente, sabe, trabalhar em favor do nosso irmão. Olha, irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia eu estava em casa cansada, tinha trabalhado bastante na escola. Final de semana eu digo, eu vou descansar. Eu quero acordar 8 horas da manhã, não vou fazer nada. Tudo bem. Aí acordei no meu horário de sempre, limpei minha casa com a minha filha e tal, estava. E eu subi, fui me deitar novamente, né? Tomei banho e fui me deitar. Eu penso que o senhor me deixou deitada? Deixou não. Ele disse, vai lá na casa da irmã Ivanilda, ela disse, não. Da irmã Ivanilda, da minha serva, vai fazer uma faxina na casa dela. Eu digo, não. Isso não é Deus que está falando, porque eu estou tão cansada. Isso não é Deus. Eu digo, Senhor. Mas eu fui, ela namora ainda. Ficou até viúva, minha amiga agora. Lá. Viado. Peguei um ônibus e bateu lá. Ô, irmã. Mas ela estava viajando esquisita. Quando essa irmã abriu a porta para mim, nós somos amigas mais de 50 anos. Quando ela abriu, irmã, a boca dessa irmã estava podre. Não é falta de higiene, ela estava com um problema no dente e o rosto dela estava deformado. E a casa dela estava com um fuzuê de louça. Quando eu olhei para a pia, eu digo, não, gente, isso não é para mim. Eu olhei lá, tudo sujo. Aí ela tem que ver falar direito, ela disse, como foi que soubeste que eu estava doente? Eu digo, eu não sei se tu estava doente, mas Deus mandou aqui eu vim limpar a tua casa. E ela já testemunha e disse, irmão, eu saí da casa dela às 5 horas da tarde, limpando, lavei a louça, que a pia não tinha mais panela nem para fazer um chá para ela. Lavei e cozinhei. O serviço foi completo. Lavei casa, limpei banheiro, lavei louça e cozinhei para ela. E fui na farmácia para comprar remédio para ela. Foi, sabe, serviço completo, Deus fez completo. Amém. E hoje ela dá testemunho disso. Irmão, isso é serviço. Isso é o bom que Deus fala. Servir um ao outro. É Jesus, irmão. Um dia, alguém vai fazer isso por mim. Não sei como, mas alguém vai fazer isso por mim. Eu não vi gente querendo receber nada de troca, não. Mas a Bíblia diz que a gente dá, a gente também o quê? Recebe. Se eu não receber um filho meu, a minha filha vai receber de qualquer jeito. De um jeito ou do outro, o Senhor vai me dar uma recompensa. Então, para você ver como Deus ele faz as coisas, a gente às vezes quer fazer coisas grandiosas, acha que eu tenho que ser um chamado para pregar, para ser dirigente, para fazer aquilo. Não, irmã. Lavar uma panela da irmã que está suja. Varrer a casa da irmã. No dia que eu estiver muito cansada, eu vou ligar, não, mande aqui alguém. Mas aí sou eu, não é Deus, entendeu? Então, outra maneira é a gente valorizar a capacitação. Quem me chama? Quem te chamou? Foi Deus. Então, se Ele te chamou e me chamou, Ele garante. Você tem alguma coisa? Não. Eu tenho alguma coisa? Não. Mas a capacitação vem de quem? De Deus. De Deus. O que falta para nós? Nós só nos colocarmos diante do Senhor, não deixando apagar esse dom que Deus nos deu, por medo, ou pelas provas, pelas lutas, porque, como diz aí, as lutas vêm e passam. Não desanime
Não. O tempo? Estou preocupada com o tempo, né? Com o tempo. Irmãos, mas assim, Deus, ele é maravilhoso. Ele tem sido assim na minha vida, viu, irmão? Diante de tudo que eu tenho passado, que não são poucas, né? Tinha dia, viu, que eu não dormia. O problema estava me consumindo, que eu não conseguia dormir. E eu dizia assim, Deus, eu preciso dormir. Porque amanhã eu vou trabalhar o dia todo. Eu tenho não sei quantas aulas, como se ele não soubesse, né? Eu dizia, Deus, eu tenho tantas aulas, eu preciso dormir. Você sabe o que ele me dizia? Vai orar. Vai ler a palavra de madrugada, eu sem poder dormir. Eu digo, tá bom, Senhor. O que tu tens para mim? Eu vou abrir a Bíblia. Né? O meu costume, abra a Bíblia. Sabe qual foi a passagem que saiu para mim? Jesus dormindo no barquinho e a tempestade jogando para um lado do outro e os discípulos não sabiam mais o que fazer. Eu digo, tá bom, Senhor, não quero nem terminar de orar. Eu já estou cheia, Senhor, de tanta prova, de tanta dificuldade, Senhor, mais tempestade, mais. Deixei a Bíblia mesmo, como se eu estivesse revoltada com Deus. Eu quero dormir, eu digo, não quero isso para mim. Irmão, o Espírito Santo falou no meu coração. Leia, volta e lê. Aí eu, tá bom. Irmão, sabe o que diz no final? Jesus se levantou e disse o quê? Repreendeu a tempestade. E houve o quê? Grande. E foi isso que aconteceu na minha vida durante 4 anos. Eu estou vivendo uma bonança, estou até com medo dessa bonança. Pastor crente só vive para de prova. Não é não? Não é? O crente que não tem prova, irmão, cuidado, viu? Porque a sua vida está por um fio. Né? Porque a prova é que nos aproxima de Deus. Né? É a prova que vai fazer você dizer assim, oh, eu te conhecia só de ouvir agora os meus olhos. Te dei. Eu sei que meu Redentor vive e por fim o quê? Se levantará. Se levantará. Não é isso? Essa é a vida cristã. Nossa, a gente tem que pelejar. Pelejar mesmo, não é luta. É luta aí, a nossa luta não é contra o irmãozinho, não é contra o pastor, não. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, quem está sentado com Cristo, ele não tem mais visão aqui terrena. É a visão que espiritual. Eu fui cair na besteira de dizer assim com uma irmã. Lá da minha classe, que eu sou professora de escola, e eu cheguei conversando com ela, eu disse, irmã, eu sinto no meu coração que eu vou passar uma luta muito grande, eu não sei o que é, mas eu sei que no reino espiritual já aconteceu, porque eu vejo, eu sinto que já aconteceu no reino espiritual. Sabe o que a irmã disse para mim, pastor? Você, espírita, irmão, é isso. Irmão, é isso que sabe que é falta de sensibilidade espiritual. Por isso, eu disse, Deus, eu não vou contar mais meu problema para ninguém. Mas me dá uma palavra aqui, se eu posso confiar em alguém. Irmã, aí eu abri. Sabe qual foi a palavra que Deus me disse? Lembra da mulher de Sulamita? O que ela fez? O filho dela estava o quê? O que ela fez? E foi buscar quem? O profeta. Aquela pessoa que poderia o quê? Hoje, eu não peço mais oração para ninguém, eu deixo o problema guardado. Por onde eu vou, irmã, não está bem, irmã, está tudo bem. Sabe Deus que o problema está lá no meu quarto. Quando eu chegar, eu vou chorar, mas está lá, fechado. Irmão, porque tem pessoas que não sabem. Né? Não tem a sensibilidade espiritual para te ajudar ou para ver o que realmente, né? Ou não é verdade, não tem. E o problema quando veio foi mesmo para acabar com todo mundo lá de casa.
Veio como um vendaval, sabe? Então, foi terrível o que nós passamos, terrível, né? Hoje, meu filho, pela misericórdia de Deus, ele é regente da banda lá do Rio Central, a outra é missionária, o outro está um pouco desviado, onde eu estou com ele agora, mas Deus me colocou ali para eu trabalhar com ele, está orando com ele, pela família dele. Mas, irmã, veio para desestruturar. O marido pegou a chave do carro, eu vou me jogar debaixo de um caminhão para tirar minha vida. Aí o filho, o outro vai e diz, Deus, tu não existe, se tu existisse não teria acontecido isso. Né? Para você ver que quando a gente não está preparado para aquilo, a gente se sente o quê? Frágil e com medo. Irmão, eu tive que sustentar marido, filha e os filhos dentro de casa em oração. Eu também estava fragilizada. Eu também passei o que eles passaram. Mas eu tive o que? Força em Deus. Isso é ter o que? Uma comunhão com Deus. Ele diz que ele não faz nada sem antes revelar o que é o seu santo e do nosso próprio. Nada que acontece na tua vida, Deus não te avisa, não te deu um sonho, não te deu uma palavra. E eu aqui, irmã, eu finalizo. Se eu for falar, tem tanta coisa para falar, mas me deram até 9h15. É uma pena. É uma pena. Mas um dia eu volto de novo. Porque é um problema maior. Mas antes da gente eu terminar, todas as vezes o Senhor diz assim para eu cantar, eu disse, eu não tenho voz. Minha voz é feia. Mas ele diz, canto porque eu cuido. Eu não vou chamar ninguém a você está doente, não. É através da tua adoração, é através da comunhão que você tem com o Senhor que Ele te cura nesta hora. Pode ser enfermidade física e pode ser enfermidades da alma. Deus tem o poder de curar tanto a alma e a mente também. Posso cantar uns? 442, porque eu não sei, a vida do Senhor está próxima. Bora lá. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Bora lá. Bora lá, irmãos. Comigo, cantando aí comigo, igreja. Todo mundo cantando, 442. Não deixa eu cantar sozinho, pelo amor de Deus. Não me deixa. Porque senão não fica ninguém na igreja. Cantar sozinho. Bora lá. Bora lá. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão te ver naquele dia. Então eu hei de receber de em Cristo galardão. Ó, quebrar
músico. E ele está já afastado bem 5 anos. E ele tem um filho de... Hoje, 2 dias atrás, o menino completou 11 meses, a coisa mais linda, irmã. Ele disse assim, Deus, o Senhor pegou tudo que foi perfeito e colocou nessa criança. Porque a criança é linda, não é porque ele não é neto, não. Mas ele é muito bonito mesmo. Onde essa criança anda, ele faz a diferença. Hoje eu estava no supermercado com ele, a mulher chegou e disse assim, em qual prateleira que você encontrou esse bebê? Eu disse, a prateleira do Eterno. Essa criança teve um problema muito sério, foi parar na UTI e praticamente sem vida. E eu trabalho o dia todo e meu filho foi me buscar. A criança não se movia, não se mexia e eles estavam muito preocupados. Ele disse, mãe, eu preciso que a senhora vá no hospital, na UTI, para a senhora ver seu neto. E eu não queria porque ele é minha paixãozinha agora, né? Mas fui. E o primeiro dia não quiseram deixar ele entrar, porque já eram mais de 8 horas, né? E não queriam deixar ele entrar, mas ele conversou lá com a pessoa e eu entrei. Chegando lá na UTI, a médica que cuidava dele estava presente. Irmã, eu cheguei perto do meu neto, coloquei minha mão nele e disse assim, Jesus, te cura. Ele abriu os olhos, se mexeu. A médica me deu permissão para eu entrar todos os dias na UTI quando ele tivesse. Porque ela disse para o meu filho depois que tua mãe esteve aqui, eu não sei a magia que ela fez. Mas o menino, no outro dia estava comendo, no outro dia saiu da UTI, já com 4 dias fomos para casa. Isso é Deus. E o culto que ele deu o culto de ação de graça. E ele disse uma palavra que tocou o meu coração. Ele disse, mãe, muito obrigado por tu nunca desistir de mim. Como é bem importante a gente orar pelos nossos filhos. Seja ele quem for, um alcoólatra, uma prostituta, um drogado, irmão, não desista. Nunca desista de si. Nunca desista. Às vezes você faz pelos outros, mas não faz dentro da sua casa. E eu estou com ele agora, esses dias lá com ele, e isso me marcou muito. Ele disse lá diante de todo mundo, dos irmãos, que estavam lá, do irmão dele, da irmã, e ele disse, mãe, eu sei. Muito obrigada por nunca desistir de mim. Eu não desisto mesmo, não. Eu compro briga com o inferno, com o diabo, o que estiver pela minha família. Mas não desisto. Eu tenho dito, não gerei, eu digo, Satanás, eu não gerei filho para o inferno. Eu gerei filho para a glória. Você. Prometo voltar com mais tempo.